Boa noite a todos. Oi, Gi, tudo bem? Seja Boa bem-vinda. noite. Ó, botei pra gravar aqui, Desculpa, tá? viu? Semana passada não deu para participar. Ah, mas hoje você tá aqui aí, ó. Falhou semana passada, mas hoje tá aqui com a gente. Graças a Deus. Que bom. Começando agora, fiz a prece de abertura, né? E tô começando agora. Lembrando sempre, convidando todas as pessoas que estão assistindo. Tá indo para quase 50 pessoas. Tem dia que chega de 35 a 50 pessoas, varia as pessoas que estão visualizando o nosso evangelho. Vai longe, imagina só, 35 pessoas, 50 pessoas num auditório, né? Assistindo o nosso bate-papo. Então, Sim, muita gente. muita gente, é bem bacana. E lembrando que quem está assistindo, se quiser participar aqui com a gente, será bem-vindo no nosso Instagram, que é a seac.sjbv. A Rafa colocou lá, ó, seac com k.sjbv. Centro Espírita Allan Kardec, São João da Boa Vista. Todas as quartas, às 7h30, estão convidados a entrar e estar presente aqui, participando do nosso Evangelho Terapia. Tá bom? Hoje eu trouxe um trecho do Evangelho, mas não é nenhum dos 4 evangelistas. Hoje eu trouxe um trechinho do Evangelho, não é do Evangelho. Quais são os 4 evangelistas, né? Paulo, que viveu com Jesus, é João, Marcos, Lucas e Mateus. Eu trouxe Paulo, né? Paulo não conviveu com Jesus. Eu não sei se todos sabem. Paulo, quando ele se transformou em cristão, Jesus já havia sido crucificado já há algum tempo. E ele era uma espécie de um judeu, ele era um fariseu muito renomado, teve sua educação na Grécia, como se hoje fosse e tivesse ido para os Estados Unidos hoje, que é onde está toda, ou Oxford na Inglaterra, que são onde estão as maiores universidades, né, em Boston, né, que é a Universidade de Harvard, ou em Oxford na Inglaterra, que são os maiores cientistas vêm de lá, né? E Paulo estudou na Grécia, né? Ele teve uma educação lá, ele era um cara muito conceituado. E ele era um cidadão romano. Né? Ele era judeu, mas ele era como se fosse. Ele era respeitado por Roma como um cidadão romano. Então, ele começou a perseguir os cristãos logo no começo. O primeiro cristão que ele matou era Estevão. Tanto que tem o livro Paulo e Estevão, isso é reconhecido. Foi o primeiro cristão que ele matou, foi Estevão. E Estevão já era cristão. E depois ele descobriu que Estevão era irmão da futura esposa dele, porque a esposa dele, Lívia, não, Lívia, eu tô confundindo, a Lívia era a esposa de Emmanuel. A esposa de Paulo, que me fugiu o nome dela, tinha um irmão, só que eles se separaram um tempo, né, seguiram caminhos diferentes, e Paulo se apaixonou pela namorada, então, né, ia se casar com ela. No dia que ele estava torturando Estevão, a namorada, então a namorada dele viu que era o irmão dela. E ele matou o Estevão. E no fim, ela se converteu em cristão, ele fugiu para o deserto, ele fugiu para Damasco. É uma história bem bonita, né? Bem romântica, né? Ele fugiu para Damasco e no meio do caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Júnia ou Júlia? Júnia, né, Rafa? Então a esposa não era esposa, então namorada. E ele acabou não casando com ela, porque ele se transformou em cristão e resolveu pregar o cristianismo. Aí ele conheceu Jesus, estudou o cristianismo através dos pergaminhos, né, dos evangelhos. E aí ele foi o maior divulgador do cristianismo no mundo. Se não fosse Paulo, talvez nós tivéssemos perdido o evangelho de Jesus, não tivesse tido tantas igrejas, principalmente na Grécia, na Europa, ele chegou a percorrer e o evangelho de Paulo é muito bacana, você vê que tem um toque, Júnia mesmo, você vê que tem um toque de inteligência, porque ele era um cara extremamente inteligente, né? E aí eu trouxe esse trechinho da carta aos Hebreus,
tá? Que Paulo escreve, porque ele escreveu tudo em carta. Na verdade, ele não escreveu, né? Ele meio que acredita-se que andava algumas pessoas com ele e escreviam por ele. Às vezes, alguma coisa ou outra até acredita-se que ele que escreveu. Mas andavam muitas pessoas com ele que iam anotando tudo que ele dizia, porque ele falava muitas coisas. E aí ele fala o seguinte, ó. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, olha só, então vamos tentar entender o que Paulo está querendo dizer. Na verdade, toda correção, todo o caminho é torto que nós estamos seguindo, né? Correção de curso, tá? Não parece ter gozo, ou seja, é desconfortável, é ruim. Se não, é um caminho triste, de dor, de sofrimento, né? Se não de tristeza. Mas depois dessa correção, né? Então a gente está seguindo por um caminho errado. E aí encontra dissabores, né? Tristezas. Depois ele produz fruto pacífico de justiça. E aí a gente consegue ter o sabor da justiça naquilo que essa correção exercida por ela, tá? Então é mais ou menos isso que Paulo vem nos trazer, tá? Então a primeira pergunta em cima disso, tá? Ou seja, vamos lá. Ô Soninha, fala pra mim. A árvore, quando ela é podada, né? A árvore tá lá, e aí a gente poda a árvore, ela sofre muito, ela perde muita seiva, ela perde as folhas, né? Ela fica peladinha e ela sofre, né? Então, nós, quando sofremos vicissitudes, revés da vida, né? Quando a gente é podado, a gente quer fazer uma coisa, a gente sofre também, não é? Como uma árvore. Sim, a gente sofre, porque a gente fica num apego, né? A gente apega às vicissitudes, aos vícios, a Isso. manias, né? Então a gente sofre com isso. E às vezes a gente acha que aquele apego não é o certo. Então a gente é colocado para a gente ver o outro lado de como a gente também pode se apegar, né? Então nesse caso, realmente a gente sofre muito com isso. Aquela tristeza, aquela solidão, chega até uma depressão, né? A pessoa chega até uma depressão quando você desapega daquilo ali. Eu falo que a gente tem que desapegar de tudo, até da gente mesmo, de umas situações da gente mesmo. Então, o apego, a maioria das vezes, leva a gente a sofrer, né, relacionada ao medo. É mais ou menos por aí. E Legal. sofremos bastante. Então, quando a vida tolhe algumas coisas nossas, né? A gente sofre como uma árvore, ela é podada e sofre também tudo aquilo, né? Legal, Soninha. Obrigado, viu? Aí, ô Lilian, queria trazer você agora. Porém, a árvore, né? Passado um determinado tempo após a poda, né? E ela for bem sucedida, for devida, porque tem uma técnica certa para você podar cada árvore, ela floresce depois com muita força e produz bons frutos, ela fica mais bonita, né? Nós podemos tirar benefícios das podas que a vida nos oferece, desses, como a Soninha disse, medo, se libertar dos vícios, a gente pode tirar alguns benefícios disso? Com certeza. Igual a Soninha falou, né? A gente é muito apegado na matéria. Coisas bobas que parece que não são apegos, mas são, né? Tanto com pessoas, com lugares, tudo que é apego faz mal, né? E quando a gente toma essa poda da vida, dói, né? Dói. Mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo que era necessário aquilo. Até porque a vida é feita de ciclos, né? E um tem que se encerrar para que o outro possa começar. E talvez se a gente tivesse ficado lá atrás, sem aquela poda, a gente não teria a visão que a gente tem hoje da nossa vida, das coisas que acontecem ao nosso redor, enfim, de tudo. Legal, gostei do jeito que você colocou, né? Às vezes a poda ela é necessária, né, pra gente poder seguir adiante, né? E aí a gente olha para trás e vê, puxa, ainda bem que teve aquela mudança de direção na minha vida. No momento doeu,
mas depois que teve a mudança de direção, olha quanta coisa boa. Como eu sou outra pessoa, Exatamente. como eu sou outra pessoa, né, Lília? Uhum. Aí eu quero fazer mais uma complementação que a Lília colocou, e também que quando as pessoas se apegam àquilo ali, para não sair, para não ser podada, elas também sofrem, né? Elas ficam naquele apego. O não, sofrimento é mas maior até, né, Soninha? eu acho que o sofrimento ainda é maior aquilo ali, aí que vem a aceitação da correção. Quando ela aceita aquilo ali, de se apegar, desapegar, aí que vem a aceitação da correção. E aí que ela vai viver o outro lado, ver de uma outra visão, como a Lília colocou, né? Então, isso, muitas das vezes, a maioria, não estou falando de todos, a maioria se apega demais. E é o sofrimento pior ainda. Show de bola, muito bom. Até porque eu falo, um exemplo assim, quando eu saí de Brasília, 5 anos atrás, eu tinha muito apego. Da forma que houve a oportunidade de eu sair de Brasília e realizar meu sonho, hoje eu vejo que se eu tivesse feito isso mais antes, né, teria resolvido muita coisa, não, mas foi o momento certo também. Então, a gente tem que se desvencilhar daquilo ali. Família é bom, mas às vezes você tem que desapegar para poder ver de um lado melhor. E aí você não sofre muito. Você sofre mais aquela da poda, né? Mas de uma maneira mais tranquila e equilibrada. Show de bola. Obrigado, Soninha. Obrigado, viu, Lília? Ô, Gi, vamos lá. Seguindo esse tema, então, do Evangelho de Paulo, né? Da carta de Paulo aos Hebreus. Quando saímos de casa e enfrentamos caminhos muitas vezes desconhecidos, desses desafios podem ser para que, quando olharmos para trás, vermos que os caminhos nos fortificaram. Com certeza. Eu acredito que a vida é nossa grande professora. E a gente aprende muito mais, César, dentro da minha opinião, da minha humilde opinião, com os erros do que com os acertos. Porque os acertos nos traz cobiça, soberba. A gente fica se achando, né? Ó, eu acertei. Mas, não é? E quem somos nós, né? Nós não somos nada. O próprio Chico Xavier disse, eu não sou nem um cisco, né? Então, a gente tem muito ainda que aprender. E você sabe que esse tema, gente, quero compartilhar com vocês, é muito difícil, porque a gente se apega até com coisas, como disse a Soninha e a Lília, muito pequenas, mas é justamente, sabe o quê? A zona de conforto. Isso, para mim, gente, pega demais. Sabe, a gente tem que lutar muito contra isso, né? A gente tem que lutar contra a zona de conforto, César, para poder fazer com que os nossos caminhos nos levem a ser mais fortes. E aprender também a se julgar, sabe, gente? Eu tenho muita dificuldade nisso. Eu sou muito terra, muito segura. A gente tem que se julgar, a gente tem que confiar, né? Então é isso aí. Show de bola, Gi. Adorei o seu depoimento, né? A gente, eventualmente, não quer sair da zona de conforto, né? E a gente não quer enfrentar esses novos caminhos. E esses são esses novos caminhos que acaba nos fortificando, acaba nos trazendo mais maturidade, né? Exatamente. Então não precisa ter medo deles. Tô falando para mim mesma, viu, gente? Não, mas é isso mesmo, é pra gente mesmo. Evangelho terapia é uma terapia para nós. Né? Com certeza. Legal, Gi. Obrigado, viu? A gente aprende muito, né, César? A gente aprende muito no Evangelho terapia. Sim, sim. Ô, Gi, então, olha só, já que você falou da zona de conforto, lê a próxima pergunta e já responde ela para mim também. Lê para mim, olha lá. Você consegue ler? Tá muito Para a pequeno. evolução espiritual, precisamos sempre de desafios para que possamos nos reinventar e assim sair da zona de conforto. Concordo plenamente. A resposta Você antecipou a resposta dessa pergunta, né? Na pergunta anterior. Exatamente. Parece que foi para mim. Realmente é isso aí. A gente tem que lutar para sair da zona de conforto.
se jogar e ter mais autoconfiança. Ter mais autoconfiança, porque se a gente crê que o Divino Espírito Santo estará conosco, se Jesus, que é nosso mestre, está conosco, então a gente tem que confiar em nós. Porque se eles confiam, como também nós também temos que confiar em nós, né? Aliás, nós estamos aqui para isso. Então, gente, vamos, se joga, que a melhor coisa é ter fé em Deus e autoconfiança. Hoje, o que você falou, eu concordo assim embaixo, só que eu queria apimentar um pouquinho o que você falou, que a gente deve buscar novos caminhos, a gente deve se jogar, a gente deve, principalmente, você falou uma palavrinha que a gente não havia mencionado ainda, ter fé, né, de que o nosso caminho será bacana, porém, a gente tem que buscar novos caminhos, se jogar com consciência. A gente tem que ter uma fé raciocinada, Nossa, né? A gente tem que ter uma fé raciocinada. Eu não vou Racional, largar, eu não vou isso. largar, vamos supor, você, Gi, é advogado, você não vai largar o seu emprego na área jurídica, que é a sua expertise, Claro. eu não sei, para você Claro. aventurar numa área que não é a sua expertise. Alguém te aparece uma oferta de emprego na área de engenharia, que você ainda não tem conhecimento da engenharia. Claro. César, obrigada pela correção. Né? Eu acho Não, que é necessário um bom senso. Isso. Né? A gente não pode ser A aventureiro. gente tem que... Exatamente, não, claro. Tem que se jogar mesmo, com consciência, né? Sabendo onde você está Com pisando, certeza. é porque às vezes a gente tem um medinho de ir, né? Se jogar não significa se jogar sem pensar. É, isso. Se jogar, mas com pensamento. Apareceu uma proposta nova de emprego. Caramba, eu sei que eu posso, eu tô com medo, porque eu tô na minha zona de conforto. Mas é o seguinte, eu acho que eu vou dar conta. Avaliar, eu vou estudar um pouco vai mais. Vai ver os pós, os contras, né? Isso. Eu vou estudar um pouquinho vai ver mais. Até que ponto vai fazer, vai ver até que ponto isso será um acerto ou um erro. Isso. A gente tem e aí sim você julga. Isso, a gente tem que enfrentar as dificuldades, mas com juízo. Isso, com discernimento. Isso, e ter fé de que você vai dar conta do recado. Legal, Gi. Tomara, obrigado. amém. Legal, bacana, vamos em frente. Né? Ô Soninha, vamos lá, próxima perguntinha, Rafa, troca pra gente aí. Se aceitarmos as intempéries da vida sem revolta, então a gente tem as dificuldades, a gente tem os reveses, apareceu uma doença num ente querido, ou apareceu uma doença em mim, alguma situação, alguém que morreu, né? Então, se a gente aceitar essas dificuldades, essas intempéries da vida sem revolta, pode ajudar-nos a reencontrar a luz necessária para o caminho correto? E esse caminho pode trazer a paz interior? Sim. Eu vou responder de trás para frente. O caminho da paz interior justamente começa aí. Se você não se revoltar dessas podas das árvores. É a famosa aceitação pela correção, né? E aí você começa a reencontrar, sim, a sua paz interior, a sua luz, o seu caminho correto, como que Deus te direciona, né? Se você se revolta com uma doença, não vai te resolver em nada, né, Soninha? Não vai resolver nada. Você tem que confiar. É como a Gisele colocou a palavra fé, e eu coloquei para mim sempre, né? Que eu tenho até tatuado aqui, fé e confiança. Eu já vi. Entendeu? Então, essa fé e confiança que eu tenho em Deus, que eu cheguei aqui em Marcel, foi tudo para mim. Então, por mais que você passe por tribulações, turbulência, você tem fé que você vai chegar lá, mesmo que você sinta esse sofrimento. Então, quando você aceita essa correção, que muitas das vezes a gente fala, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, e aceita, a gente consegue encontrar a paz. E essa paz, quando a pessoa realmente se encontra, ela vê que tudo ali é passageiro, como diz Chico Xavier, tudo na vida passa, né? Até a doença passa, a tristeza também passa, a alegria também passa. Então, tudo na vida a gente vai passando para passar e ver que tudo passa. Então, isso aí é necessário, sim. E a maioria se revolta, porque a gente vê que é um apego, né? A gente tem que desapegar, mas a maioria quer
não é isso, não é dessa forma, mas um dia ela parar e ouvir a voz do seu coração, porque eu falo que a voz do nosso coração é a voz de Deus que está dentro da gente, a gente consegue sim reencontrar a luz, a gente consegue trazer essa paz interior para a gente, sim. Legal, Soninha. Sabe que você falou aí, como o Chico falou, tudo passa, né? Eu já gravei o tema de sexta-feira, postei o tema de sexta-feira agora, às 6 horas da manhã, que sai um minuto de reflexão. É exatamente isso, né? Chama Tudo Passa. E a gente também tem que aceitar que isso passa. Então a gente fala que não passa. Passa. Né? É o tema que vai sair na sexta-feira do Minuto de Reflexão. Bem colocado, viu, Soninha? Nós estamos em muita simbiose, né? Você viu? Você já antecipou meu tema de sexta, a Gisele antecipou a pergunta seguinte que viria. Nós estamos aqui tudo bem sintonizado, bacana. É que a gente fica muito tempo junto, né? Universal, né? É que a gente fica, toda quarta-feira a gente está junto aqui, a gente acaba, né? Meus amigos, nós não estamos sozinhos, estamos juntos com muita gente. Estamos conectados aí. Exatamente. Legal, Soninha, obrigado, viu? Ô Lília, então fala pra mim. Então, se a gente não se revoltar com as intempéries da vida, né? A Soninha colocou que a gente acaba tendo a paz interior. A gente enfrenta as dificuldades, né? Mas essa paz interior, aí eu fico em paz, eu não me revoltei. E aí eu vou lidar com a doença, com a morte de alguém, com uma situação que eu não gostaria de ter passado. Mas eu vou passar, né? Mas essa paz interior é certeza de que novas dificuldades não tornarão a aparecer, Lilian? Não, até porque são os desafios que tiram a gente da zona de conforto, né? Eles vão continuar aparecendo, né? Sim, porque senão a gente não muda, a gente não evolui, né? Nada acontece, a gente continua parado. E vocês estão falando tudo isso e tá entrando aqui dentro do meu coração que parece que tá todo mundo falando pra mim. Porque ontem eu perdi meu emprego e aí eu fui retirada da zona de conforto. Não foi nem eu que saí, né? Me tiraram. Meu Deus. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? E que as coisas vão se acertar, que eu vou conseguir um emprego novo. Eu tô com isso na minha mente. Desde a hora que eu saí de lá, que eu recebi a notícia, né? Eu já sabia que eu ia encontrar outra coisa, que ia dar tudo certo. Mas isso não quer dizer que futuros desafios não irão aparecer, né? Fala oi, filho. Oi, E aí, rapaz, tudo bem? tudo Tô com saudade de você, meu. também. Então tá bom. Tá joia. Mas eu acho que sempre vai acontecer alguma coisa para tirar a gente da zona de conforto, né? Seja uma perda do emprego, seja alguém da nossa família que fica doente, né? Imprevistos sempre acontecem e a gente muitas vezes não está preparado para receber esses imprevistos, né? Mas eu acho que a nossa atitude perante eles é o que vai mostrar o nosso caminho. Porque se você recebe uma notícia ruim e você se desespera e perde a fé e aceita aquilo como a sua nova realidade, pronto, acabou. Agora é isso e não tem mais o que fazer, é assim que vai ser o seu caminho. Porque a partir do momento que você não toma uma atitude, né, não continua o ciclo, nada acontece. Então eu acho que cabe a gente aceitar todos os desafios que chegam até a gente e fazer deles um impulso para que a gente possa melhorar e sempre estar buscando evoluir. Nossa, Lilian, que coisa. Você, assim, realmente serviu aí pra você mesmo, porque é uma situação que, né, você tem uma casa, você tem aí o seu filho, você tem um aluguel para pagar, você tem as suas contas que não param de chegar, e aí você vai ter que realmente se reinventar, né? Você vai ter que sair batendo na porta. Você é advogada, né? Você trabalhava no escritório de advocacia. Então, Isso. realmente... Hoje eu já passei o dia inteiro na rua, nos e-mails Mas sabe, Lilian, você falou uma coisa muito importante. Aceite aquela, como se fosse uma pedra, como a sua nova realidade. E agora sou eu que vou te dizer,
e lapide, faça dela um impulso para você evoluir. Com certeza. Não era mais o seu caminho, querida. Você vai para um melhor. Se Deus quiser. E eu tenho fé que vai. Obrigada, Gi. Legal, Lilian, vamos lá. Próxima perguntinha, Gi, vamos lá. Podemos concluir para que o progresso continuado, né? Então, como a Lilian mesmo disse, surgirão problemas e dificuldades continuamente em nossas vidas, né? Mesmo eu tendo a paz interior, né? Mas essas dificuldades sempre vão estar surgindo eternamente na nossa vida, esses desafios. César, eu acredito humildemente que enquanto a gente estiver num planeta de provas e expiações, ainda temos que nos lapidar, evoluir, né? Então, é como na escola, até já disse isso. Se a gente faz errado o exercício, até a hora da gente acertar aquele exercício, a professora vai mandar apagar com a borracha. Certo? Então, tudo é um desenvolvimento. Tudo é uma lapidação, né, de cada um de nós, né? Se até o próprio Chico Xavier, volto a dizer, diz que ele não é nem um cisco perto dos olhos de Deus, imagina a gente, né? Então é isso. Hoje, ontem eu estava lendo um livro do Chico Xavier e ele falava isso. Chama 365 Frases de Chico Xavier. Aí ontem eu fui ler, né, o que ele queria me dizer e foi exatamente isso. Eu sou um cisco, ele falava. Eu não sou nada, não sou ninguém. Então não fui eu que disse, Lilian. É ele que está dizendo isso para você. Com certeza. Legal. Pode Obrigado, ter Gi. certeza, amiga, que vai dar tudo certo. Vai dar, se Deus quiser. E nada dessa ele vida quer. por acaso, né? E Sim. nada dessa vida por acaso. Talvez ele Nada é por te acaso. tirou de uma situação que você estava na zona de conforto para te evitar coisas lá na frente pior, te desviando do caminho melhor para você. Então, eu vou falar uma coisa para você, gente. Quando a gente começa a viver nessa vida espiritual, tô falando espírita, e espiritualidade, a gente trabalhar a nossa espiritualidade, a gente pensa que a gente estava no caminho certo, e muitas vezes a gente é desviado, até perder o próprio emprego, até sair de uma certa situação, até sair do próprio relacionamento. E muitas vezes é justamente desviando você para que lá na frente seria pior para você e desviando para um bom caminho. Quando você encontrar o seu emprego, realmente você vai ver o que você estava fazendo lá atrás, pensando que era o certo. E muitas vezes a espiritualidade, ela faz isso com a gente, né? Então, a gente tem que aceitar justamente isso, a parte, o lado material, a gente aceitar o que acontece com a gente mesmo, porque tudo passa, e nada é por acaso nesse mundo. Com Nós certeza. estamos em provas e expiações. Vamos em frente, Obrigada, então. gente. Vamos em frente. Soninha, então vamos para a próxima pergunta, que eu acho que é uma das últimas. Problemas podem ser definidos como oportunidades de amadurecimento, que é dentro do tema que a gente está falando? Sim. Problemas, ele é definido como oportunidade de amadurecimento, né? A gente tropeça, cai e levanta. Hoje eu troco a palavra problemas como situações. Hoje eu não tenho problema, hoje eu tenho situações a resolver. A serem né? resolvidas. A serem resolvidas. E aí a gente amadurece mesmo. Né? Com o tempo a gente vai amadurecendo aos pouquinhos. E como diz Paulo, né, os frutos da justiça acabam sendo muito compensatórios, né? Exatamente, muito compensatório. Então a gente aqui está como prova e expiações mesmo nesse mundo. É pra gente, eu falo assim, que se eu soubesse tudo, eu não estaria nesse mundo. Estaria um mundo mais evoluído. Então eu estou aqui para aprender a levar na cara, é isso mesmo. E aceitar que levou na cara. Levei na cara, mas eu tenho que aproveitar. Como a Gisele falou, lapida, né, Lília? Vamos aproveitar, ver isso como um lado positivo. Eu acho que o que aconteceu com ela é um lado positivo. É negativo, que eu tenho conta para pagar? Sim, mas tem um lado muito mais positivo. O seu lado negativo, você deixa de lado, você tem conta para pagar, mas vai vir coisas melhores para você pagar, muito melhor. Eu sempre achei que até o quebrado do dedinho tem um lado positivo.
né? Deus coloca assim, nada é por acaso. Esse lado positivo assim, na mente da maioria das pessoas vão dizer, você quebrou um dedo, coitado, aí vem aquela energia negativa. Não, é um lado positivo, né? Tudo na vida tem um lado positivo pra gente. Eu Sim. aprendi assim. Até porque poderia ser muito pior, né? Você podia ter quebrado o teu corpo inteiro, você quebrou só o dedinho. Exatamente. Eu falo todo dia assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, dos males ao menor para mim, aí eu acho que quando acontece as coisas menor, eu falei, realmente eu pedi dos menor, eu vou falar o quê? Ele fala assim, você pediu. É isso aí. Vamos ver, acho que essa era a última pergunta ou tem mais alguma, Rafa? Era a última. Era a última, né? Aí então, pessoal, é isso que eu queria de voltar com vocês. Bem bacana esse trechinho do Paulo, né? Do Evangelho de Paulo, tá? Eu vou estar colocando lá no grupo as perguntas de hoje, porque eu sempre coloco, né, no WhatsApp. Eu esqueci. Não é que eu não esqueci. Eu preparei agora à tardezinha e bem corrida e acabei não pondo lá no grupo. Tá Não, joia? porque assim, quando eu vou ver, eu sempre também quase antes de começar. Ainda vou para a aula de dança, depois eu volto e começo a ler. Aí quando eu não vi, eu falei, uai, então me perdi. Não, é que eu não deu tempo de eu pôr. Deixa eu parar. O César queria fazer teste surpresa pra gente. Prova surpresa. É válido. Deixa eu falar Ô, tchau. Lilian, você mora onde, Lilian? Mora aqui em São João. Tô aqui desde fevereiro, mas eu sou de Minas. Aí eu vim por conta do meu emprego. Deixa eu falar tchau pro pessoal da internet, aí a Tá gente bom. continua papeando aqui. Pessoal da internet, obrigado, convidando todos a participar semana que vem. Peraí.